Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco teve praticamente uma semana cheia para se preparar para o jogo que acontece neste sábado, partida contra o São Paulo. A torcida acredita muito bem que a equipe possa finalmente voltar a vencer após o último compromisso em que esteve saindo derrotado no jogo contra o Santos, partida essa que aconteceu lá na Vila Belmiro, e o Vasco esteve irreconhecível de todas as maneiras, tanto ofensivamente quanto principalmente defensivamente, onde o sistema de defesa não esteve conseguindo funcionar como poderia. O meio de campo também não conseguiu implementar todo o seu papel que já vinha realizando nas últimas partidas e fazendo um diferencial bem maior com o Vasco. Em primeiro lugar, o técnico Ramon Dias esteve melhorando alguns quesitos e deve continuar com uma equipe base para esse duelo contra o São Paulo, que vem desfalcado. A defesa deve começar com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Maicon no miolo de zaga, com também o zagueiro Léo e Lucas Piton na lateral esquerda. No meio de campo, o Vasco deve contar com Zé Gabriel ou Jair, há uma dúvida, Praxedes e Paulinho no meio de campo. São peças fundamentais para o Vasco buscar controlar o jogo. Já no ataque, Gabriel Peck, Verratti e Marlon Gomes ou até Payet, que surge como uma dúvida e que pode ou não estar aparecendo como a equipe titular, compõe esse trio ofensivo que busca causar muitos problemas à defesa adversária do São Paulo, que virá desfalcada sem um de seus titulares. O Vasco busca implementar um pouco mais de velocidade com Peck ou Marlon Gomes juntos no ataque do Vasco e Verratti como principal centroavante, jogador que já tem mostrado muito futebol e muito comprometimento com o Vasco, ajudando a equipe com seus gols, praticamente um gol por partida ele tem de média desde que chegou ao Vasco. Essa é uma base para a escalação do Vasco nesse jogo contra o São Paulo. O técnico Ramon Dias, que não costumava estar dando frequência às suas escalações de uma única maneira, esteve optando por fazer isso nos últimos dois compromissos, ainda contra o Santos e na partida anterior. A equipe não conseguiu estar tendo um bom desempenho. Recentemente surgiram algumas informações que passaram a se tornar especulações para o torcedor vascaíno sobre um atacante de uma equipe rival do Vasco no Campeonato Brasileiro e que estaria atraindo o interesse do Vasco para ser uma possível contratação para a temporada de 2024. Esse jogador é Eduardo Vargas, chileno muito experiente que já jogou em equipes do futebol brasileiro e que atualmente defende o Atlético Mineiro. O jogador não tem atuado com tanta frequência sob o comando de Felipão. Entretanto, vale ressaltar que, de acordo com a equipe do Tempo Esportes, não há neste momento qualquer sondagem oficial por parte do Vasco em relação a esse jogador que pertence ao Atlético Mineiro e que tem contrato em vigência a ser cumprido. A situação atual deste jogador no plantel do Atlético Mineiro não é das melhores, tendo em vista que ele já esteve muito mais frequentemente estando na equipe titular do Atlético Mineiro. Ao passar do tempo, esteve perdendo bastante o prestígio com os últimos treinadores e com o Felipão tem jogado muito pouco pelo Galo. Seu último jogo vestindo a camisa do Atlético Mineiro foi contra o próprio Vasco, no dia 20 de agosto, há quase 2 meses que ele não atua pela equipe mineira. Na presente temporada de 2023, Vargas esteve demonstrando seu futebol em campo, participando de cerca de 31 partidas no geral no ano até aqui. Apesar de ter marcado apenas 3 gols e oferecido uma assistência, é evidente que ele ainda possui muito a oferecer ao seu time atual e por isso é constantemente cobrado. Vargas já tem atualmente 33 anos de idade.
O chileno faz aquela função de segundo atacante, jogando ao lado do principal centroavante da equipe, mas também consegue jogar um pouco mais recuado, fazendo aquele papel de meio-campista, um meia um pouco mais ofensivo. Jogando pelo Atlético Mineiro, a sua melhor temporada foi ainda em 2021, quando em 43 partidas fez 13 gols e também assinalou 4 assistências para os seus companheiros na temporada, onde ele conseguiu conquistar alguns títulos importantes no cenário nacional junto com o Atlético Mineiro. E você, torcedor vascaíno, o que acha de uma especulação como essa envolvendo Vargas e o Vasco? Comente aqui abaixo o que você acha. O assunto que sem dúvidas gerou mais repercussão no Vasco durante esta semana que antecede o jogo contra o São Paulo em partida pelo Campeonato Brasileiro foi um dos aportes financeiros prometidos pela 777 Partners, que ainda não foi totalmente entregue ao Vasco. No acordo estabelecido, ficou acordado ainda que a quantia de mais de cerca de 120 milhões de reais deveria ser depositada até o último dia 5 de outubro. Porém, de acordo com toda a totalidade, essa quantia ainda não foi depositada no Vasco. É importante mencionar que parte desse montante já foi sim colocado nos cofres vascaínos durante a janela de transferências do meio do ano, um valor a ser descontado do total devido. Ainda na última quinta-feira, o Vasco esteve recebendo uma parte do valor prometido, somando cerca de mais de 40 milhões de reais que foram depositados pelo grupo norte-americano da 777 Partners. No entanto, apesar deste depósito de maneira parcial, a parceria do Vasco e também da companhia norte-americana permanece inadimplente, pois a totalidade do valor ainda não foi colocado para o Vasco. O Vasco necessita de boa parte desses valores para colocar algumas contas em dias, especialmente a daquelas que trouxeram algumas punições junto à FIFA. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.